Que dia é hoje mesmo? Terça-feira, dia de tutorial em 2 minutos. E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre uma funcionalidade nova do V-Ray 3.6 para SketchUp, que é o Hybrid Render. Hybrid Render nada mais é do que renderização híbrida. O que isso quer dizer? Até então, o V-Ray utilizava ou o processador do computador, que é a CPU, ou a placa de vídeo do computador, que também é conhecida como GPU. Ele utilizava ou um ou outro. E agora, a partir dessa versão 3.6, ele consegue utilizar os dois juntos, tá? Então, por isso que eles estão chamando de renderização híbrida. E aqui os Group tá falando que isso é a maior novidade do mundo, tá falando que isso é a melhor coisa do mundo, que agora a renderização tá mega rápida e tal, mas tem alguma coisa estranha nessa história. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, dessa história dessa renderização híbrida, o que tem estranho aí. Mas hoje vamos fazer diferente. Hoje vamos começar esse vídeo lá no computador. Eu vou primeiro mostrar para vocês o que é que está acontecendo e depois eu volto aqui na câmera para explicar o que foi esse negócio que vocês viram aqui, beleza? Então bora lá pro computador que eu vou mostrar para vocês. Então estou com a minha cena aberta aqui no SketchUp Pro 2018 e eu já tenho o V-Ray 3.6 instalado aqui no meu computador, né? Repare aqui nos ícones coloridinhos aqui. Isso daqui quer dizer que é o V-Ray 3.6 que está instalado aqui, beleza? Bom, e como a gente habilita a renderização híbrida aqui no V-Ray para SketchUp 3.6? É muito simples. Primeira coisa, a gente precisa abrir o Asset Editor. Então vamos clicar ali no íconezinho do V-Ray. Maravilha, abriu aqui o nosso Asset Editor. Eu vou clicar aqui na nossa engrenagenzinha e repare que por padrão o V-Ray vem habilitado no modo CPU. CPU é o modo de produção, tá? Ele sempre vem habilitado dessa forma. Para utilizar a placa de vídeo do computador, a gente precisa clicar aqui em GPU. Pumba! Na hora que a gente clica aqui em GPU, automaticamente o V-Ray mudou para aquele modo de renderização interativa, renderização em tempo real, tá ok? Mas por enquanto ele está utilizando somente a placa de vídeo do computador. Para a gente utilizar o processador desse computador para contribuir nessa renderização, a gente precisa clicar nesses 3 pontinhos. Estranho, muito estranho. Clica nesses 3 pontinhos e olha só, C++/CPU. Isso aqui ficou muito tosco. Era para aparecer aqui em cima, né, meu? Uma terceira opção, CPU, GPU e uma terceira opção, GPU mais CPU, né? Não, você tem que clicar nos 3 pontinhos. Eu achei que começou tosqueira aqui, tem que clicar nesses 3 pontinhos, né? Muito tosco. É o único momento que a gente tem isso, né? Em toda a interface do V-Ray, esse é o único momento em que aparecem esses 3 pontinhos. Então, achei muito tosca a interface. Agora, na hora que a gente clica, tem lá C++. Para mim, que sou cliente, usuário final, não me importa em que linguagem que isso daí foi feito. Não me importa se foi feito em Pascal, se foi feito em C++, não importa. Some com isso, cara, some com isso, tá? Mas enfim, foi isso daqui. E aí, para a gente selecionar o processador para contribuir nessa renderização, a gente precisa clicar em cima disso. E olha lá o check mark aqui, a marquinha, quer dizer então que a partir de agora o nosso processador está contribuindo nessa renderização. Beleza, maravilha, e aí é só clicar no botãozinho de render e ele vai renderizar a sua cena. Aí, maravilha, terminou de renderizar. Como vocês puderam ver, quando a gente renderiza somente com a CPU, ele renderiza bem mais rápido do que quando a gente utiliza a GPU ou então no modo híbrido. O ponto aqui é que apesar de existir essa história de renderização híbrida, quando a gente renderiza no modo CPU, aqui no V-Ray, quando a gente coloca ali no modo somente CPU, ele está no modo de produção. Continua utilizando somente o processador do computador, não é nada híbrido. Agora, quando você coloca no modo GPU, ele muda para o modo de render interativo, vamos dizer assim. Então é uma versão, é como se fosse um renderizador dentro do V-Ray, como se fosse uma versão mais simples do V-Ray. Então, inclusive, tem um monte de funcionalidade do V-Ray que fica desabilitada na hora que a gente joga no modo GPU. E quando a gente coloca no modo híbrido, GPU mais CPU, ele continua trabalhando no modo interativo, ele continua trabalhando nesse modo mais limitado. Esse modo GPU, esse modo híbrido que a Chaos Group está aí fazendo maior alarde,
ele só funciona quando você está renderizando no modo interativo, tá? Ele não funciona em render de produção. Se você já assistiu os nossos cursos de V-Ray para SketchUp ou V-Ray para 3ds Max, você sabe que eu insisto muito. Utilize o modo de render interativo, antigamente era conhecido como renderização em tempo real. Utilize isso somente para estudo, tá? Jamais utilize o modo de renderização em tempo real para uma entrega final, não, por vários motivos. Primeiro, ele é muito mais limitado, tem um monte de material, tem um monte de funcionalidade e vão estar desabilitadas se você renderizar sua cena no modo interativo, no modo tempo real. Use isso somente para fazer estudo de iluminação, estudo de material, coisa rápida aí internamente aí no teu escritório ou no teu estúdio, tá bom? Nunca utilize isso para entregar uma maquete para o seu cliente, jamais. Vai fazer a renderização final, coloque sempre no modo CPU, que aquela sim é o modo de produção. E aí, que vem o primeiro ponto, quer dizer então que esse modo híbrido que a Chaos está falando não serve na renderização de produção. O outro ponto, só consegue tirar vantagem da renderização híbrida quem tem os computadores muito powers, cara, com muitos núcleos. Agora a gente vê aí uns processadores invadindo o mercado com 20 núcleos, 32 núcleos, né? Ainda estão salgadinhos, né? Mas a gente já encontra, tipo o Ryzen 7 1800X, inclusive a gente tem um vídeo, tá? Vou colocar o link aqui na descrição. Ele tem 8 núcleos físicos que se transformam em 16 buckets no render. Um cara que tem um processador desses, ele vai tirar um pouco de vantagem dessa renderização híbrida. Eu tô falando o quê? Eu tô falando de um render ficar 10% mais rápido. Agora, se você tiver aí uma máquina com 2 processadores Xeon, que aí vão dar, sei lá, 40 buckets no seu render, aí você consegue uma melhoria aí de 20% no seu render. É insano isso que eu tô falando. Os caras estão fazendo um mega marketing em cima dessa história da renderização híbrida, mas para mortais como eu, como você, que tem computadores aí com 8 núcleos, a gente não vai tirar vantagem nenhuma dessa renderização. Coloca uma placa de vídeo bacana no seu computador, não tem comparação à melhoria que essa placa de vídeo vai trazer se você colocar seu processador para trabalhar junto, tá? Vai ser ridículo, nem compensa muitas vezes. Agora, se você tiver uma máquina monstra, um processador Ryzen 7 1950X, uma máquina com 2 i9, cara, quem que tem uma máquina dessa, Se tiver uma máquina dessa, coloca nos comentários, por favor, cara, porque eu não conheço ninguém que tem uma máquina dessa, sabe? Aí sim, essa galera vai conseguir uma melhoria de 20% no modo interativo, no modo RT. Então eu acho legal essa iniciativa da Chaos Group, eu acho que isso pode ser o futuro, mas ainda não é. Então eles fazem esse super alarde para você ter aí 10% de melhoria quando está em renderização em tempo real ali, renderização interativa, tá? Que é aquele render rascunhão, assim, render de produção, isso daí não adianta nada, mas é uma boa iniciativa. Bom, então é isso. Se você quiser saber mais sobre o V-Ray para SketchUp, eu tenho um curso completo, deve ter um cardzinho aqui nesse canto, clica nele, se inscreva. É um curso maravilhoso, tem mais de 80 aulas, você consegue fazer o download dos arquivos que a gente utiliza na aula para acompanhar aí no seu computador. Tem apostila, tem um certificado ABED que é reconhecido nas faculdades. Enfim, clica lá, se inscreve, tenho certeza que você vai gostar. E claro, se esse vídeo foi útil para você, não esquece de curtir e se inscreva no nosso canal. Deve ter um íconezinho nesse outro canto aqui. Um grande abraço e até a semana que vem. Tchau!